Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Minuto OAB. Meu nome é Mário Guarnieri e aqui nós falamos de direito penal, processo penal e legislações pertinentes, tudo voltado para auxiliar advogados, acadêmicos de direito, estagiários e aqueles que farão a prova da OAB. Você sabe do que se trata a liberdade provisória? Quando ela é cabível? Quando demonstrar a desnecessidade de segregação cautelar para assim pedir a liberdade provisória? Quais são os tipos desse pedido de liberdade visando colocar aquela pessoa cautelada em liberdade? Hoje na nossa aula nós vamos falar resumidamente, sem adentrar muito a fundo, que vai ser objeto de outra aula, esse aprofundamento, sobre a liberdade provisória. Vamos dar um breve resumo sobre ela, quando ela é aplicável, quais as suas formas, quando eu pedir com ou sem fiança. Enfim, o tema da aula de hoje é liberdade provisória. Só lembrando, estamos presentes também em outras redes sociais, como o Telegram e o Instagram. Se você quiser nos seguir também nessas outras redes sociais, basta ir aqui abaixo na descrição desse vídeo e lá nós vamos disponibilizar link. Basta você clicar lá e automaticamente você vai ser redirecionado a essas outras redes sociais e vai ter acesso a outras formas de conteúdo também sobre direito penal e processo penal. Nós também vamos disponibilizar PDF que já já nós vamos subir na aula. Como de costume, quando eu começo a aula, nós vamos subir aqui na tela o material PDF. Se você quiser fazer o download e ter acesso a esse material, basta também aqui abaixo na descrição desse vídeo, nós vamos disponibilizar link para download. Clica lá, insere o seu e-mail e nós vamos encaminhar para você o material para que você possa estudar melhor aí na sua casa. Eventualmente, esse e-mail pode chegar na sua caixa de spam, já vou te alertar. Então, se porventura não chegar na sua caixa de entrada, dá uma olhadinha lá na caixa de spam e lá vai ter o link, clicando lá, você vai ter acesso ao material PDF. Sem mais delongas, vamos entrar então na nossa aula Liberdade Provisória. Hoje nós vamos comentar sobre a liberdade provisória. Segmentamos a aula em vários tópicos para tratar resumidamente sobre essa peça de liberdade. Primeiro ponto da nossa aula: liberdade provisória. Como demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão? Como demonstrar que não é preciso deixar aquele indivíduo preso, acautelado? Esse vai ser o objeto da liberdade provisória. Informar ao juiz que não há necessidade de que aquele indivíduo preso em flagrante fique preso preventivamente, que esse flagrante seja convertido em prisão preventiva. E o objeto da liberdade provisória é justamente demonstrar que não, no caso, em análise, não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, que é a prisão preventiva. E caminhando por esses argumentos, a defesa vai ingressar com pedido de liberdade provisória. Então, primeiro tópico da nossa aula: liberdade provisória. Como demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão? Como você vai demonstrar para o juiz que não é preciso que esse indivíduo fique preso? Você vai analisar, a contrário sensu, os requisitos da prisão preventiva. Então você vai demonstrar ao juiz, primeiro, esse caso se encaixa naquelas situações em que o Código de Processo Penal permite a prisão preventiva, do artigo 313, sim, se enquadra em uma dessas situações, tudo bem. Mas, além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal, enfim, estão presentes os requisitos do artigo 312? Então, essa análise a contrário sensu da prisão preventiva deve ser realizada para demonstrar ao juiz: olha, não é necessário deixar esse indivíduo preso. Deve ser concedido a ele a liberdade provisória. E é importante ressaltar também: no pedido de liberdade provisória, não se fala em nulidade do flagrante ou qualquer tipo de vício. Pois se existe qualquer tipo de nulidade ou vício no flagrante, estamos diante de um pedido de relaxamento de prisão e não de liberdade provisória. Então, a liberdade provisória, o flagrante foi legal, não existe qualquer vício, qualquer nulidade,
E o objeto da liberdade é demonstrar que, em que pese o flagrante foi legal, não tem necessidade de deixar esse indivíduo acautelado, preso. Tá? Ele deve ser posto em liberdade, uma liberdade provisória. Uma das maneiras de tentar a liberdade provisória é demonstrar a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, artigo 312 e 303 do Código de Processo Penal. O artigo 312 fala dos requisitos da prisão preventiva e o artigo 313 fala das situações em que é possível a decretação da prisão preventiva. Por exemplo, naqueles crimes dolosos cuja pena máxima é superior a 4 anos, por exemplo. Então, existem vários incisos dentro do artigo 313. Esses incisos são as situações em que é possível decretar a prisão preventiva e o 312 são os requisitos da prisão preventiva, tá? São artigos distintos. Continuando a nossa leitura, pleiteando-se assim a liberdade provisória com ou sem fiança, com base no artigo 321 e seguintes do Código de Processo Penal. Se presente um ou mais requisitos da prisão preventiva, a liberdade provisória não será concedida. Então a defesa ela tem que trabalhar nesse pedido de liberdade provisória justamente em cima, a contrário senso, dos requisitos da prisão preventiva. Então a defesa vai fundamentar que no caso em apreço não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. E aí vai fazer análise, a contrário senso, tanto do artigo 313 como do artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando ao juiz que não existem os requisitos necessários para a prisão preventiva, devendo no caso, ser concedida a liberdade provisória ao indivíduo que está preso. Bom, os requisitos da prisão preventiva são... Quais são os requisitos da prisão preventiva? Vamos começar a analisar contrário senso para que você possa embasar o seu pedido de liberdade provisória. Primeiro, enquadramento do caso nas hipóteses que a lei permite a prisão preventiva, artigo 313. Tá? Primeira análise que vai ser feita. Esse caso admite a prisão preventiva? Você vai checar no artigo 313. Se o fato que você está analisando, porventura, se encaixar no artigo 313 em uma daquelas situações lá dos incisos desse artigo, é possível a decretação da prisão preventiva. Não quer dizer que não cabe liberdade provisória, mas é a primeira análise que você tem que fazer. Porque se não cabe, nesse caso, prisão preventiva, já matou ali. Você não precisa nem justificar a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva com relação ao artigo 312. Por quê? Porque já o artigo 313 não permite, nessa situação, a decretação da prisão preventiva. Então, se não permite, você não vai fazer nem análise dos requisitos da preventiva, certo? Então, o primeiro artigo é o 313. Se, porventura, o seu caso se encaixar no artigo 313... permitindo assim a decretação da prisão preventiva, aí você passa a próxima análise, que é o item 2. Tá? Então, primeiro item, primeira coisa que você vai ver. O caso permite a prisão preventiva? Permite. Ok, sem problemas. Vamos continuar a análise para ver agora se encaixa nos requisitos da prisão preventiva. Agora, não se encaixa no 313. Aí, de plano, a defesa já vai pedir a liberdade, porque no caso não é cabível a prisão preventiva. Né? Artigo 313 do CPP. Vamos lá. Passando para a análise 2, vamos supor hipoteticamente que o caso em análise se encaixe em algum dos requisitos, um ou mais requisitos do artigo 313, né? Vamos imaginar que o caso se encaixa no inciso 1º. É um crime doloso cuja pena máxima é superior a 4 anos. Então permite a preventiva? Permite. Ok, vamos passar a segunda análise. A segunda análise que deve ser feita é presença do fumus comixe delicti e do periculum libertatis. O que quer dizer isso? E já fiquem atentos, já estudem isso aqui, porque também é objeto do pedido de revogação da prisão preventiva, tá? Presença do fumus comixe delicti. O que é isso? Prova concreta acerca da prática do crime e ao menos indícios de autoria. Deixa eu sublinhar aqui. Então, fumus comixe delicti. Prova concreta acerca da prática do crime e ao menos indícios de autoria. É o primeiro ponto. Nosso caso se encaixou no 313. Vamos passar a segunda análise. Existe prova concreta acerca da prática do crime? E aqui existe certeza. Tá?
está sendo acusado de homicídio. De fato, ocorreu o homicídio? Existe prova concreta de que esse fato aconteceu? Né? Existe prova concreta acerca da prática do crime? O crime de fato foi praticado? Existe certeza que esse crime foi praticado? Com relação à prática do crime, é preciso que o magistrado tenha a certeza. Certeza. Já com relação à autoria, não é preciso que o magistrado tenha certeza que aquela pessoa seja a autora do crime. Bastam meros indícios, é uma semiprova, não aquela prova concreta, robusta, que o magistrado tem certeza que é aquela pessoa. Basta alguma prova indiciária, alguma prova singela, que pelo menos ligue, né, uma suspeita de que aquela pessoa possa ser, na verdade, a autora do crime. Tá? Então, nessa situação, vai ser analisado no segundo ponto esses dois requisitos. Fumos, comics delite. Existe prova concreta acerca da prática do crime e existe ao menos indícios que liguem a prática do crime a esse indivíduo que está preso. Tá? Não é preciso certeza sobre a autoria. Bastam indícios. Já com relação à prática do crime, exige-se certeza de que aquele crime foi praticado. Tá? Indícios com relação à autoria e prova concreta com relação à prática do crime. Fumos comics delite. É isso. Tá? Analisamos o ponto 1. Hipoteticamente, está presente ali o artigo 303 do CPP. Ok, passamos para a segunda análise. Fumos comics delite. Existe prova concreta acerca da prática do crime e ao menos indícios de autoria? É a segunda análise que você vai fazer. Com relação ao crime, é preciso que você tenha certeza da sua ocorrência. Já quanto à autoria, bastam apenas indícios cientes, ou seja, não é preciso que se tenha certeza, bastando a presença de prova mínima que liga a pessoa à prática do crime. Vamos imaginar que, além de fazer parte aqui, o caso se encaixar em uma das hipóteses do artigo 313, também aqui preenche o fumos comics delite. Existe prova concreta acerca da prática do crime e também existe indícios de autoria. Existem prova mínima que ligam a pessoa acautelada presa à prática daquele crime. Passamos à análise do item 3, que é a presença do periculum libertatis. O que é isso? Aí agora nós vamos entrar definitivamente no artigo 312 e nos seus requisitos, que são os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. Até agora, nós analisamos o artigo 313, hipóteses que permitem a decretação da prisão preventiva. Analisamos também para ver se existe prova acerca da prática do crime e ao menos indício de autoria. E o periculum libertatis são os requisitos propriamente ditos da prisão preventiva. Para que a prisão preventiva seja decretada, além do caso se encaixar no 313, além da necessidade do fumus comics delite, é preciso também a demonstração do periculum libertatis, que é o perigo que vai trazer à sociedade se esse indivíduo ficar livre. Tá? Qual que é o perigo que vai acarretar se esse indivíduo é posto em liberdade? E quais são os requisitos lá do artigo 312? Eles são 3, mas na verdade aqui a garantia da ordem pública é segmentada em 2, garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica. São praticamente os mesmos, mudando só um enfoque. Eu já vou explicar. São basicamente aqui os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução. Vamos analisar cada um deles. O que é a garantia da ordem pública? É o risco de reiteração da conduta. É o risco de que, se esse indivíduo for posto em liberdade e voltar ao convívio em sociedade, há uma grande chance dele voltar a delinquir. E como que o juiz afere isso na prática? Antecedentes criminais. Quando todo o processo chega para o magistrado para decidir se vai converter o flagrante em preventiva, o magistrado automaticamente já corre e olha o quê? Folha de antecedentes criminais. Se esse indivíduo tiver uma extensa ficha de antecedentes criminais, ele é propenso à prática de crimes. Logo, se ele for posto em liberdade, há um grande risco de reiteração da conduta criminosa em desfavor da sociedade. Logo, essa questão de vários antecedentes recomenda a prisão desse indivíduo com base no quê? Na garantia da ordem pública. Tá? Para garantir a ordem pública, aconselha-se a segregação, a manutenção dessa prisão desse indivíduo. Então, o que é analisado então? Garantia da ordem pública, risco considerável
e reiteração da conduta por parte do agente. É importante mencionar aqui, ó, não se admite prisão preventiva com base no clamor público. Também não é possível justificar a garantia da ordem pública com base na repercussão social ou na gravidade e ambistado do crime. Tá? Esses requisitos aqui não podem ser invocados para decretar a prisão preventiva. Não se admite a prisão preventiva com base no clamor público. Nossa, foi um crime que chocou a sociedade, há um grande clamor público para que esse indivíduo seja penado, fique preso. Não é motivo suficiente com base na garantia da ordem pública para manter essa prisão. Também não é possível manter a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública em decorrência de repercussão social ou na gravidade em abstrato. Se for uma gravidade em concreto, tudo bem, mas a gravidade abstrato ou essa repercussão social não são motivos idôneos para manter a prisão de nenhum indivíduo. Dando continuidade, existe também a garantia da ordem econômica. Se assemelha à garantia da ordem pública, a diferença é que, na garantia da ordem econômica, o indivíduo é dado a práticas que têm como objetivo afetar a economia. Tá? O conceito de garantia da ordem econômica assemelha-se ao de garantia da ordem pública, porém relacionado aos crimes contra a ordem econômica, ou seja, possibilita a prisão do agente caso haja risco de reiteração delituosa em relação a infrações penais que perturbem o livre exercício de qualquer atividade econômica, o abuso de poder econômico, objetivando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Tá? Então são os mesmos requisitos da garantia da ordem pública, só que com um viés aqui de crimes contra a economia. Certo? Há um risco de reiteração de crimes contra a economia e por isso aconselha-se a prisão desse indivíduo. O próximo requisito é a garantia de aplicação da lei penal. Esse requisito aqui, ele tem espaço quando há um risco de fuga, há um risco desse indivíduo, se posto em liberdade, nunca mais ser encontrado. Então, a partir do momento em que há um grande risco dele fugir, dele não ser mais encontrado, decreta-se a prisão preventiva com fundamento na garantia de aplicação da lei penal. É quando o indivíduo tem um grande risco dele fugir, dele se furtar a aplicação da lei. E, portanto, como ele não tem, por exemplo, uma residência fixa, o juiz analisa muito isso aí quando a defesa vai fazer o pedido, já junto com o comprovante de residência dele. Se ele não tem comprovante de residência, não demonstra onde ele pode ser encontrado, pode ser decretada a prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal. Tá? Quando é o risco de fuga, quando a gente se possui liberdade, é um grande risco dele não ser mais encontrado pelo judiciário. Então, diante desse risco de fuga, decreta-se a prisão preventiva com base na garantia de aplicação da lei penal. Pode ser também, aqui é o último requisito, conveniência da instrução. Quando tem espaço esse requisito aqui para fundamentar eventual prisão preventiva? Quando o agente acusado do crime, ele atrapalha a investigação, ameaça testemunhas, tenta ocultar provas. Então, diante desse cenário, para garantir a instrução, que a instrução seja realizada de maneira plena, sem nenhuma turbação, sem nenhum ato negativo, desfavorável à instrução por parte daquela pessoa cautelada, decreta-se a prisão preventiva com base na conveniência da instrução, para garantir que esse indivíduo não vai atrapalhar a instrução processual. E aí é possível, nessa situação, a decretação da prisão preventiva com base na conveniência da instrução. A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas. Tutela-se com tal prisão a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Então, havendo indícios de que ele está atrapalhando a instrução, pode ser decretada com base na conveniência da instrução. Esses são os requisitos do artigo 312. Só recapitulando, você vai analisar primeiro o 313. Caso se encaixa, não se encaixa. Então, liberdade provisória já dizendo, não se encaixa nem nos casos em que permitem a prisão. Então, concede a liberdade para ele. Bom, se encaixa no 313, você vai analisar o fumus comicis delicti, prova do crime, indício de autoria, e também os requisitos do artigo 312. Tá? Esses requisitos do artigo 312 não são cumulativos, ou seja, para decretar a prisão, o juiz não precisa
da presença de todos esses requisitos. Basta a presença de um, que já é suficiente para fundamentar a prisão desse indivíduo, certo? Então não são requisitos cumulativos. Basta a presença de um ou outro, ou de mais de um, né, para que seja decretada a prisão preventiva e para que não seja possível a liberdade provisória do indivíduo. Medidas cautelares diversas da prisão. É importante no seu pedido de liberdade provisória você também fazer um link com o artigo 319 do CPP. Esse artigo ele trata sobre as medidas cautelares diversas da prisão. Nessas situações, o indivíduo pede-se a aplicação dessas medidas cautelares diversas da prisão. Ao invés de aplicar a prisão, pede-se ao magistrado que faça a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, justificando, para tanto, que elas são suficientes para o caso que não exige a prisão propriamente dita do indivíduo acautelado. Então você vai justificar, olha, em que pese a prisão, né? A prisão deve ser utilizada como, em último caso, quando incabíveis medidas cautelares diversas da prisão. E você vai justificar no seu pedido de liberdade que sim, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão que são suficientes para o caso. Então vai pedir a liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso seja necessário. E aí o magistrado vai olhar no artigo 319 e pode aplicar uma ou mais medidas cautelares. Proibição de se ausentar da comarca, colocar tornozeleira eletrônica, comparecimento bimestral ao fórum, enfim, tem uma série de medidas cautelares que o juiz pode aplicar ao réu como requisito para concessão da liberdade provisória. E é importante você justificar e fazer um link no seu pedido de liberdade provisória. Pedir a liberdade já linkando com a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão, artigo 319 do CPP. Outro ponto também que você deve analisar no caso, estão presentes, né, ou está presente uma das excludentes de ilicitude do artigo 23, lembrando, quais são as excludentes de ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de um direito e um está fora aí da lei, que é o consentimento do ofendido. Se você detectar, no caso, que está presente uma dessas excludentes de ilicitude, você automaticamente vai fazer o pedido de liberdade provisória justificando. Existe um artigo específico lá da liberdade provisória nos casos em que estão presentes as excludentes de ilicitude. Se o caso, por exemplo, foi praticado um homicídio em legítima defesa, você já vai pedir a liberdade provisória do indivíduo com base na excludente de ilicitude. Existe um artigo específico. Tá? Então é possível pedir quando você já detectar que existe uma excludente de ilicitude, você pede liberdade provisória dentro desse contexto da excludente de ilicitude, vai apontar qual que é, como ocorreu e vai pedir a liberdade provisória do indivíduo. Existe um artigo específico da liberdade provisória mediante, com a presença dessa excludente de ilicitude. Qual o momento adequado do pedido de liberdade provisória? O momento adequado o pedido de liberdade provisória, ele é cabível logo após o flagrante, quando o indivíduo é preso, e vai ser submetido à audiência de custódia, até antes da decisão do juiz que converte, eventualmente, esse flagrante em prisão preventiva. Tá? Então, qual é o momento adequado? Do momento do flagrante, quando esse indivíduo é preso, até antes da audiência de custódia, ou antes da decisão do juiz que decreta ou não a prisão preventiva. Obviamente, se o juiz decretar a prisão preventiva, aí não é mais cabível o pedido de liberdade provisória. No caso, você deve fazer o pedido de revogação da prisão preventiva. Certo? Então, qual o momento adequado da liberdade provisória? O momento adequado é depois do flagrante, até antes da decisão do juiz que converte o flagrante em preventiva. Depois que o juiz converter esse flagrante em preventiva, não é mais cabível o pedido de liberdade provisória. Deve ser feito o pedido de revogação da prisão preventiva. A liberdade provisória até antes dessa decisão. Decidiu, decretou a preventiva aí, só pedido de revogação não é mais cabível o pedido de liberdade provisória. Continuando, e nos crimes inafiançáveis, são aqueles crimes que não permitem a imposição de fiança para que o indivíduo seja posto em liberdade.
é possível pleitear liberdade provisória nos crimes inafiançáveis? Será que é possível? Sim, é possível. Sim, é possível. Existe o pedido de liberdade provisória sem fiança. Nos crimes inafiançáveis, não que o indivíduo não possa ser posto em liberdade. A lei apenas veda a imposição de fiança para que ele seja posto em liberdade. Então, a autoridade policial, o juiz, ele não pode aplicar a fiança para que o indivíduo pague e seja posto em liberdade. Esses crimes não permitem a imposição de fiança, são inafiançáveis. Isso não quer dizer que não é cabível pedir liberdade provisória. Nesses casos, cabe pedir liberdade provisória, mas vai ser um pedido de liberdade provisória sem fiança. Tá? Então, se vier essa questão para você, é possível? É, mas é um pedido sem fiança. Pedir liberdade provisória sem fiança, porque no caso não é cabível. E por último, já para encerrar nossa aula, quais são as espécies de liberdade provisória? Elas se segmentam aqui em quatro tipos. A primeira é a liberdade provisória mediante fiança. Isso aqui são os fundamentos da liberdade provisória mediante fiança. Tá? Artigo 5º da Constituição Federal vai fundamentar praticamente aqui todos os pedidos. Artigo 5º, deixa eu ver aqui é 50, 66. Artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal. Você vai combinar com o artigo 310.3, que fala sobre a liberdade provisória, cumulado com o 321 e seguintes. Tá? O que você vai ter que analisar? Salvo me engano, acho que é o artigo 322. Deixa eu até conferir aqui no CPP. Acredito que é o artigo 322. Deixa eu só dar uma olhada. CPP. Artigo 322. Não. Artigo 323 e artigo 324 tratam sobre os crimes inafiançáveis. Então, para pedir a imposição de fiança, você vai ter que analisar o artigo 323 e 324 a contrário senso. Se o crime não está descrito nem no 323 nem no 324, você vai fazer um pedido de liberdade provisória mediante fiança, tá? Porque não é um crime inafiançável. Se porventura o delito que você está praticado pelo indivíduo que está preso se encaixa ou no 323 ou no 324, é um crime inafiançável. Então você vai fazer um pedido de liberdade provisória sem fiança. Aí você vai fazer sem fiança, tá? Aqui mediante fiança ou sem fiança, analisando lá os artigos 323 e 324 do CPP. Outra possibilidade é sem fiança por pobreza. O indivíduo, ele foi preso e ele está numa situação de vulnerabilidade, miserabilidade. Ele não tem condições de pagar a fiança. Então você pode fazer um pedido de liberdade provisória sem fiança em decorrência da pobreza do indivíduo. Esse estado de pobreza, é claro, deve ser comprovado e o juiz pode conceder a liberdade provisória sem o pagamento de fiança devido a esse estado de pobreza do agente. O fundamento é o mesmo da Constituição Federal, artigo 310.3, e você vai acumular com 325, parágrafo 1º, 1 e 350, todos do Código de Processo Penal. Tá? Então, o fundamento dessa liberdade provisória sem fiança por pobreza, quando o indivíduo está num estado de miserabilidade, vulnerabilidade, não tem condições de pagar a fiança, liberdade provisória sem fiança pelo estado de pobreza do indivíduo. Artigo 5º, inciso 66 da Constituição Federal, 310.3 normalmente e cumulado com artigo 325, parágrafo 1º, 1 e artigo 350, todos do Código de Processo Penal. A outra situação que nós acabamos de falar também é a liberdade provisória com base em excludente de ilicitude. Se você detectar no caso que houve um crime, mas ele foi amparado em uma excludente de ilicitude, existe a liberdade provisória adequada a esse caso da excludente de ilicitude. Então você vai pleitear liberdade provisória com base em excludente de ilicitude, mesmo artigo da Constituição Federal para todos. Aí você vai embasar no artigo 310, não mais inciso 3, tá?
Aqui todos, aqui, ó, inciso 3, aqui, artigo 310, parágrafo 1º do CPP, cumulado com artigo 23 do Código Penal. Esses são os fundamentos da liberdade provisória embasada em excludente de ilicitude. Artigo 310, parágrafo 1º e não inciso 3 do CPP, e cumulado com o artigo 23 do Código Penal. Liberdade provisória com base em excludente de ilicitude. E por último, liberdade provisória por ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com possível aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. E esse aqui são os fundamentos dessa liberdade provisória, mediante, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com a imposição de eventual medida cautelar diversa da prisão. Esses são os 4 principais casos aqui de liberdade provisória, tá? São os seus fundamentos, e aí cabe a você analisar o caso para ver em qual artigo vai se encaixar o caso para poder fazer o seu pedido de liberdade provisória. Bom, essa foi nossa aula sobre liberdade provisória. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo e se quiser acompanhar mais as nossas aulas, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho ali para você receber um alerta toda vez que a gente subir um vídeo novo. Obrigado pela sua atenção até aqui, um grande abraço e até a nossa próxima aula.